Hoje eu quero convidar você para uma palavra no livro dos Salmos. No Salmo de número 32, o verso 8 será o tema dessa mensagem hoje. E o tema da mensagem é um pedido, é uma oração. É uma oração que eu tenho feito todos os dias. Eu faço essa oração com muito coração, com um coração muito profundo, com muito desejo. Eu faço esta oração. E a oração é: instrui-me, Senhor. Eu preciso da tua instrução. Hoje à noite eu gostaria de compartilhar com as ovelhas do Senhor como elas precisam da instrução do Senhor, como elas precisam da voz do Senhor e como elas são basicamente guiadas pelos ouvidos. Não somos guiados pelos olhos, não somos guiados por outro tipo de senso ou de sinais, mas pelos ouvidos. Então, eu quero ler então o Salmo 32, verso 8, onde o Senhor, respondendo esta oração, ele faz essa promessa: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Junto com esse texto, eu gostaria de voltar uma página atrás, 2 páginas na Bíblia, para o Salmo 25. Um outro salmo de oração. Eu gostaria de dizer como os salmos são as orações mais básicas que existem. E nessa oração do Salmo 25, o salmista está adorando a Deus pela sua instrução. E o versículo 8 do Salmo 25 diz: bom e reto é o Senhor, porque Ele ensina o caminho aos pecadores. Deixa eu dizer para você que os pecadores, eu, você, todos nós, somos pessoas que dependemos da instrução do Senhor. Nós dependemos completamente da instrução do Senhor. E aqui, no Salmo 25, no versículo 8, ele diz: bom e reto é o Senhor, pelo que Ele ensina o caminho aos pecadores. Bem, eu queria começar essa introdução com a seguinte palavra. Nós podemos ter duas coisas pelas quais podemos nos dirigir. Uma delas é a instrução do Senhor e outra delas é simplesmente a nossa presunção. A instrução do Senhor é algo que você recebe quando você espera no Senhor. Você nunca vai receber a instrução do Senhor sem esperar no Senhor. Porque a instrução só chega nos ouvidos daquele que depende completamente da direção de Deus. E nós já temos em nossa cabeça algumas direções próprias, algumas oportunidades, algumas ideias próprias de fazer em todas as situações. Depender da instrução do Senhor é algo que exige morte pessoal. Então, existem duas opções de nós vivermos a vida. Uma é pela instrução do Senhor, onde você espera em Deus. E esperar em Deus é algo mais forte do que a gente imagina, mais forte do que a gente pensa. Esperar em Deus implica em morte pessoal, implica em morte das nossas ideias, morte dos nossos próprios sentidos, morte, abandono completo das opções que a gente tem antes de receber a instrução do Senhor. Em toda situação que a gente vai fazer, nós já temos algumas ideias pré-fixas em nós, ou algumas ideias que surgem na hora, que são nossas. A nossa carne, ela está sempre muito disposta a oferecer opiniões e sugestões em qualquer situação. Receber a instrução do Senhor significa morrer, em primeiro lugar, para o nosso próprio senso, para as nossas próprias percepções.
para as ideias que já chegaram até nós, ou os preconceitos que nós já recebemos naquela situação. Existe então a segunda opção, quando você não anda pela instrução do Senhor, e a gente precisa ser honesto, porque muitas vezes nós precisamos ser honestos e entender que nós não andamos pela instrução do Senhor. Nós andamos pelas nossas ideias. Essa segunda opção eu quero chamar de presunção. Você presume que Deus quer que você faça assim, você presume que assim está certo. Presumir é imaginar, mas eu pensei que era assim, eu imaginei que ia dar certo assim. E nós vivemos muito na presunção, nós não percebemos o quanto nós vivemos na presunção, o quanto nós fazemos coisas na presunção, nós decidimos coisas na presunção, sem ter recebido a instrução do Senhor. Eu estou apresentando nessa introdução, nessa mensagem hoje, duas opções de você decidir as coisas, de você andar. Uma é pela instrução do Senhor e a outra é pela presunção natural do ser humano. Eu gostaria de dizer para você que há um outro salmo que eu gosto de orar, que eu oro muito, e se você quiser checar na sua Bíblia, é o Salmo 19, o versículo 12. Eu vou ler para você, mas eu tenho esse verso marcado na minha Bíblia, porque é uma oração. Na verdade, eu tenho ele decorado, porque eu tenho orado esse verso vez após vez, dia após dia. Antes de prosseguir na mensagem, eu queria fazer uma pequena pausa para falar que os salmos são orações. Tá? Deus deixou os salmos da Bíblia para que nós aprendêssemos a orar o que está nos salmos. Eu defendo que nós devemos orar tudo que está na Bíblia. Essa mensagem de hoje é para você orar. Os versículos que eu vou dar aqui hoje é para que você possa levar no seu tempo de oração. Cada mensagem que a gente ouve é um conteúdo para a oração. Se as pessoas entendessem isso, elas não teriam dificuldade de gastar mais tempo orando, porque o que você vai aprender hoje, você tem que levar para a oração. Os salmos são orações. E uma das orações muito importantes de quem espera na instrução do Senhor, Salmo 19, verso 12, que ele diz o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Ninguém. Purifica-me dos que me são ocultos. Esse versículo, nós vamos até o 14, mas esse versículo, ele está abrindo o terreno para a pessoa que entende que ela corre o risco da presunção. Isso é, se eu não conheço meus próprios erros, se alguns deles me são ocultos, e deixa eu dizer para os irmãos que muitos erros nos são ocultos. Como eu sei disso, por causa desse salmo, eu sempre oro: Senhor, eu vim me arrepender, olha bem, eu vim me arrepender daquilo que eu ainda não me arrependi. Como? Se os erros me são ocultos, eu não me arrependi deles, como eu posso me arrepender de algo que me é oculto? A não ser que Deus me revele. Então, uma das formas de estimular Deus a me revelar o que está oculto é eu dizer para Ele: eu me arrependo daquilo que eu ainda não me arrependi. Eu quero me arrepender daquilo que eu ainda não me arrependi, porque eu não quero presumir de que eu estou completamente sem pecado, de que eu estou completamente limpo, que eu estou completamente sem falta. Então o salmista faz a seguinte oração no versículo 13: também dos pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei perfeito. Presunção é algo que absolutamente todo ser humano corre o risco. Todo ser humano age presunçosamente em algum momento. Todos os dias nós agimos em alguma presunção. E quando se trata de caminhar com Deus, a pessoa que eu mais admiro na Bíblia em relação a isso é Davi. Eu admiro a capacidade que Davi tinha de se relacionar com Deus nas coisas diárias do dia a dia e toda vez perguntar ao Senhor. Perguntar ao Senhor e perguntar ao Senhor. A pessoa que pergunta é a pessoa que quer esperar na instrução. Não é a pessoa que
ele está indo fazer porque ele já decidiu, ele já presumiu que é assim que vai ser, ele já achou que é assim que vai dar certo e ele já está indo fazer. Não, a pessoa que para perguntar a Deus, ele está dizendo, eu não tenho certeza se essa maneira que eu estou fazendo é a certa, eu não sei se esse é o caminho certo, por isso eu vim perguntar no Senhor. Então, eu quero dar um exemplo, por exemplo, eu estou mais uma vez lendo o livro de Samuel, os livros de Samuel. E no segundo livro de Samuel, Davi já é rei. Aliás, é bem interessante que, bem no começo do livro, Davi é levantado rei, e isso acontece, qual o capítulo aqui em que Davi é ungido rei? Ele primeiramente é ungido rei apenas sobre Hebrom, e assim que Davi é ungido rei sobre Hebrom, os filisteus se ajuntam para lutar contra Davi, e Davi, ele vai perguntar ao Senhor, e o Senhor diz para ele, vai, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. E Davi derrota os filisteus, e eles se reagrupam novamente e descem no mesmo lugar, no Vale de Afec. Eles descem no mesmo lugar e se reúnem contra Davi. Mas Davi pergunta de novo para Deus. Está aqui o que é esperar na instrução do Senhor. Não é porque você fez daquele jeito uma vez que deu certo, que você vai fazer do mesmo jeito, você presume que vai fazer do mesmo jeito e vai dar certo, quando o Senhor não falou, agora é diferente. Como Davi foi perguntar, o Senhor falou para ele, não ataque os filisteus agora. Você vai por trás e você fica esperando atrás das copas das árvores. Quando você ouvir o ruído do vento pelas copas das árvores, balançando as árvores, saiba que eu já fui na sua frente e você pode atacá-los, que eu vou entregá-los na sua mão. Preste atenção. É tão fácil você acertar uma vez e errar na segunda, por causa da presunção. A presunção é uma coisa tão perto de nós, é uma coisa tão automática em nós, que a gente obedece a Deus aqui, desobedece aqui. Obedece aqui, desobedece aqui. Obedece, desobedece, desobedece. Obedece, desobedece, desobedece. É difícil obedecer o tempo todo e andar o tempo todo na instrução do Senhor, porque a gente pergunta uma vez, mas não pergunta na segunda, não pergunta na terceira. A gente não vive na dependência da instrução do Senhor, porque viver na dependência da instrução é morte, pessoal. Morte. Por exemplo, um pastor, eu gosto de falar dos pastores porque eu sou pastor, então não tem problema. Mas um pastor, ele sabe dirigir culto, ele aprendeu a pregar, e ele fala, hoje eu vou pregar essa mensagem. Foi a cabeça dele, e o Senhor não quer aquela mensagem, entendeu? Quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes? Eu trago a mensagem de Deus, não é essa. Mas eu trouxe essa, eu estudei essa, eu trabalhei nessa. Eu falei, mas eu não quero essa. Eu quero essa. E Deus é assim, Ele às vezes gosta de falar na última hora. É claro que Deus fala antes com a gente, Ele pode falar também. Quantas vezes Ele já fez isso? Mas quantas vezes Deus testa a minha obediência? E eu chego na hora do culto e Deus fala, você não vai pregar aquela mensagem que você trouxe, você vai pregar essa. E aí você presume que Deus vai abençoar isso que você preparou, quando na verdade Ele vai abençoar isso. É muito fácil para quem sabe fazer uma coisa, não perguntar mais. Quem sabe fazer um louvor, eu escolho esse louvor, eu faço isso, nós vamos fazer esse. E se Deus quiser mudar na hora? Não pode, porque Deus vai ter que abençoar esse. Espera aí. Você pode andar na instrução do Senhor, que é muito difícil andar na instrução. E você pode andar na presunção, onde você limita Deus a fazer aquilo que Ele gostaria de fazer. Então, eu queria terminar o meu pensamento no Salmo 19, eu queria, na verdade, marcar o Salmo 19 para você, esses 3 versículos, do versículo 12 até o 14, mas eu queria terminar, porque o verso 14 diz assim, sejam agradáveis as palavras da minha boca, Senhor, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Primeira coisa, você percebe que o salmista está orando. Os salmos são orações. Se você quiser aprender a orar, ore os salmos. Aprenda a orar os salmos. O Senhor, Ele tem me ensinado a orar os salmos. E o que significa que quando Davi está dizendo, sejam agradáveis as palavras da minha boca, é porque Deus realmente, Ele está se agradando dessa ideia de você
imaginar que tem pecados que você não conhece e que você precisa que Ele revele, pedindo ao Senhor que não deixe você andar na presunção, no que der na sua cabeça, que você ande na direção, na orientação, espere na orientação. Então, essas palavras, elas são agradáveis ao Senhor. Elas são agradáveis ao Espírito Santo. E essa meditação no nosso coração, ela agrada ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu não posso viver sem a instrução do Senhor. Eu sou uma pessoa que eu amo a instrução do Senhor. Mas deixa eu dizer para você, Deus, Ele testa a gente. Ele deixa você num lugar e Ele não fala nada, para saber se você vai ficar parado, esperando uma resposta, ou você vai fazer igual Saul, esperou 7 dias, não chegou, o povo está morrendo, eu preciso ir, dá licença, mas eu vou ir. Deus não falou nada, eu vou fazer. Deus faz isso. Deus sabe crucificar a nossa carne. Deus sabe colocar você numa situação em que você quer a minha instrução, ou você vai usar a opção que você tem. Eu amo a instrução do Senhor. Então, uma das coisas que eu mais preciso fazer é me humilhar diante do Senhor todo dia. Eu preciso me humilhar diante de Deus todo dia. Eu preciso esperar. Eu preciso, não posso ser apressado. Quando você depende da instrução, quando você ama a instrução do Senhor, você não pode ter pressa. Porque Deus vai ficar esperando saber se você ama a instrução dele o suficiente, entendeu? Bem, eu queria dizer para você que as pessoas na igreja, muitas vezes elas não valorizam a instrução, e o primeiro ponto aqui dessa mensagem é que a destruição prevalece onde não há instrução, onde a ignorância prevalece. E o texto básico aqui nesse ponto é Oséias 6,4 ou 4,6, na verdade Oséias 4,6, onde nós já ouvimos isso muitas vezes. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso é, lhe falta uma instrução, uma direção, lhe falta uma revelação de Deus sobre a situação, entendeu? Olha, deixa eu dizer que o mundo espiritual, ele é determinado, as decisões são determinadas pela ignorância ou pela sabedoria, entendeu? O inimigo prevalece na nossa ignorância, ele é vencido na revelação que chega até nós. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é uma equação muito importante. Na minha ignorância, o inimigo vence. No meu entendimento, na minha revelação, quando eu recebo a instrução, eu consigo prevalecer contra o inimigo. Então, é do interesse do inimigo que eu não receba a instrução do Senhor, que eu não ouça a sua voz. Porque, deixa eu explicar para os irmãos essa noite o que significa a instrução do Senhor. A gente não tem ideia de que as instruções são instruções legais, e elas acontecem no contexto da corte celestial. Por quê? Porque o inimigo está vindo acusar o povo de Deus, e Apocalipse 12:10 diz que ele acusa dia e noite, e ele traz acusações verdadeiras. Agora imagine você, Deus está aqui ouvindo todo dia o adversário acusar você de coisas verdadeiras, de pecados verdadeiros, de situações contrárias a você que são verdadeiras. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é instruir você sobre os problemas que estão na corte. O propósito de Deus é a instrução de Deus. Às vezes a gente pensa que ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus é algo para a gente aprender como a gente aprende matemática, uma matéria na escola. Não, a instrução de Deus é tão fundamental que se você não entender ela, se você não entender a instrução do Senhor, você não vence o seu adversário que está te acusando. Porque a instrução é tipo assim, meu filho, você precisa corrigir essa área, porque é exatamente essa que o inimigo está te acusando diante de mim. Então, eu vou te dar uma oportunidade para você reconhecer isso, confessar isso, limpar isso, consertar aquele relacionamento, parar com esse mau costume, parar de falar isso. A minha instrução para você é essa: pare de fazer isso, faça isso dessa forma, porque da forma que você está fazendo, o inimigo está te acusando. É uma questão legal. A instrução de Deus não é simplesmente assim: você já estudou logaritmo, agora eu vou te ensinar números quadrados. Não é simplesmente uma coisa a mais para você saber. A instrução de Deus não é simplesmente te ensinar sobre uma coisa que você nunca vai usar. Como, por exemplo, quando a gente estudava trigonometria,
Alguma vez você deve ter pensado, para que eu vou estudar isso? Eu nunca vou usar isso. A instrução de Deus não é assim. A instrução de Deus é tão básica, é tão fundamental, é tão de sua necessidade, que se eu fosse você, eu clamava a Deus, qual é a instrução que você tem para mim, que eu não ouvi ainda, que eu não enxerguei ainda, e porque eu não sei, o meu adversário está prevalecendo contra mim na corte celestial. Quando Deus diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, lhe falta instrução, Deus está falando das instruções legais, que o povo de Deus não tem recebido. Por quê? Porque falta tempo com Deus, porque falta tempo com a palavra, e falta tempo de comunhão com o Espírito Santo, porque é nesses momentos que o Espírito Santo fala especificamente com você, as instruções específicas na fase que você está. Se você é um adolescente, ele vai falar nessa fase. Se você é solteiro, ele vai falar nessa fase. Se você é casado, ele vai falar nessa fase. Se você é um obreiro, ele vai falar nessa fase. Se você é separado, divorciado, ele vai falar nessa fase. Há uma instrução específica de Deus para cada um de nós, porque Deus quer você vencendo todos os dias, não importa a fase que você está, não importa a situação que você está, Deus quer você vencendo. Agora, para você vencer, Ele tem que te instruir. Deixa eu te dar uma ideia melhor. É como você chega com um caso para contratar um advogado, e você contrata um advogado e paga caro, e a única coisa que ele vai fazer é instruir você como vencer aquele caso na lei perante a corte. Como vencer com a lei. Servos de Deus e servas de Deus, somos pessoas que nós nos gabamos de amar o Senhor, nós nos gabamos de servir o Senhor, e nós nos gabamos de muitas vitórias, mas na verdade nós temos tido muitas derrotas, nós temos tido muitas perdas. Primeiro, porque a primeira instrução que nós não valorizamos é a escrita, é a instrução geral, a instrução para todos, tá? A instrução escrita. É totalmente chocante para mim o fato de as pessoas na igreja não terem conhecimento do texto bíblico. Eu não estou falando de entender a Bíblia, eu não estou falando de entender as doutrinas, eu não estou falando de saber explicar tudo, eu estou falando de ter lido a Bíblia. Eu estou falando simplesmente de ter estado com a Bíblia, de ter lido de capa a capa, de ter conhecido o texto. E você nunca imagina que o adversário, quando ele chega para falar com o juiz, o que ele traz, a constituição que ele traz para combater o juiz é a Bíblia. Quando o adversário chega diante de Deus para nos acusar, ele diz assim, na sua palavra está escrito que eles têm que ser verdadeiros, só que ele mentiu. Aqui, ó, você quer que eu mostre como ele mentiu? Está aqui, ó, falou que era tanto e não era. Olha aqui, ó, ela falou que estava lá, olha aqui. E falou, na sua palavra está dizendo que eles têm que ser puros, mas olha aqui a impureza que está nela, olha aqui a roupa suja. Quando ele vem, ele traz esse livro, ele traz a cultura desse livro, ele traz as ideias desse livro, os princípios desse livro, os mandamentos desse livro, e Deus não pode quebrar a sua palavra. Presta atenção, que uma das coisas mais fortes que Deus falou foi, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quem mais sabe disso é o adversário. Como ele sabe que Deus tem que cumprir a sua palavra, ele nos acusa contra a palavra. Só que nós não conhecemos a Bíblia, não lemos a Bíblia. A primeira falta de instrução que eu encontro nas pessoas é falta de intimidade com a Bíblia. E como pastor, a gente sempre recebe muitas perguntas. Pastor, eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Isso é certo? Isso é errado? E o que eu percebo nas perguntas das pessoas é uma coisa só. Falta de conhecimento bíblico. Tipo assim, se a pessoa já tivesse lido a Bíblia umas 3 vezes, ela não estaria fazendo aquela pergunta. Ela já saberia a resposta. Sabe quando falta cultura bíblica? Falta entendimento da atmosfera bíblica. Os crentes não sabem como Deus pensa, porque eles não leem o livro de Deus. Antes de Deus falar uma instrução específica, Ele precisa que você saiba da instrução geral. A instrução que Ele deu para todos, a instrução que vale para todo mundo. Esse é o primeiro nível em que Deus precisa instruir as pessoas. Eu continuo pregando a mesma coisa a vida inteira.
que a vida espiritual é um feijão com arroz. É orar e ler a Bíblia. Não tem mais nada que você possa fazer em casa, a não ser adorar o Senhor quando está orando e quando está lendo a Bíblia. Porque quando você lê a palavra de Deus de uma forma sistemática, Deus instrui você. Eu não quero saber qual idade você tem. Eu comecei a ler a Bíblia com 11 anos de idade. Eu comecei a ler a Bíblia com 7 anos de idade. Agora, o que uma criança de 7 anos vai entender da Bíblia? Eu vou dizer para você, Deus instrui a criança na fase que ela está, no entendimento que ela tem dentro da sua palavra. E quando eu estava com 12 anos, eu já continuava lendo a Bíblia. Deus continuava me instruindo dentro do meu entendimento de 12 anos de idade. E quando eu estava com 17, namorando já e tendo relacionamento, Deus estava me instruindo dentro da fase que eu estava. Preste bem atenção. Deus precisa, eu não estou falando que Ele gostaria, Ele precisa que o seu povo leia a sua palavra, para que Ele possa defender a gente do nosso adversário. O segundo lugar onde falta a instrução, e deixa eu completar um pensamento aqui, porque onde falta a instrução do Senhor, a destruição está legalizada, está garantida. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O inimigo não precisava vencer muitas coisas que ele vence. Ele não precisava roubar muitas coisas que ele rouba. Ele não precisava destruir muitas coisas que ele destrói. Ele não precisava causar tantas doenças que ele causa. Ele não precisava causar tantas perdas que ele causa no povo de Deus. Eu não estou falando no mundo, eu estou falando na igreja. Se o povo do Senhor conhecesse a lei de Deus, se o povo do Senhor se interessasse pela instrução do Senhor, então o que acontece? Você lê a Bíblia, e isso não quer dizer que você está entendendo a Bíblia, eu estou falando que você está lendo, e aí você precisa daquele tempo de oração. Agora eu vou falar de uma forma bem pessoal mesmo. Não existe nenhum outro lugar onde Deus me instrui mais do que no momento de oração. Não existe um lugar mais precioso para receber a instrução do Senhor do que o momento em que eu estou orando e falando sozinho com Deus. Deus não fala comigo sobre outras coisas. Ele me instrui contra o meu adversário. Ele me instrui sobre o meu casamento. Deus está interessado em me instruir na fase que eu estou, nas coisas que eu estou passando. Quando eu estou em oração, Deus tem o maior prazer de me instruir de uma forma específica. Isso significa que as instruções que Ele dá para mim, na minha oração, às vezes não servem para outras pessoas, servem para mim, porque são minhas, são pessoais. Há uma forma de instrução geral para todas as pessoas, para todo o povo de Deus, e daqui começa a surgir as fontes de instrução. E há uma forma de instrução muito pessoal, muito específica, onde o Espírito de Deus começa a falar com uma pessoa especificamente. Deixa eu falar para os irmãos. Eu amo a instrução do Senhor. Eu amo ser instruído por Deus. Eu amo o Salmo 25, verso 8 que eu li. Bom e reto é o Senhor, porque Ele ensina o caminho aos pecadores. Isso é, Ele instrui aqueles que não sabem o caminho. Ele ensina. Deus gosta de ensinar, de treinar você. Se você der tempo para Ele, der ouvidos para Ele, abrir o livro dEle, ficar na sua presença, o que Deus vai fazer com você? Vai instruir você. Qual o prazer de Deus? No Salmo 32, verso 8, que é o texto básico que eu estou usando hoje. O prazer de Deus é: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei tendo-te sob a minha vista. O prazer de Deus é preparar o meu caso contra o meu adversário, preparar da melhor forma que eu puder preparar. Deus me ensina a usar o sangue, Deus me ensina a usar a confissão, Deus me ensina a consertar os relacionamentos, Deus me ensina a andar em pureza, Deus me ensina a chegar antes do adversário e confessar as coisas
antes do adversário chegar para me acusar, Deus me ensina a confessar, o Espírito Santo me instrui a resolver aquele caso, porque quando o inimigo chegar, Deus já está... Não, olha aqui o vídeo, ó, você chegou atrasado, dessa vez eu não vou nem te ouvir, você já está atrasado porque eu já instruí ele já respondeu a instrução, sorry, esse caso eu não posso ouvir na corte. Eu amo a instrução do Senhor. Existem várias coisas básicas que Deus gostaria de nos instruir. Eu queria falar de algumas delas. Uma das coisas que Deus não tem muita chance de falar com as pessoas em oração ainda, porque a oração é assim. Oração é uma coisa que tem vários níveis, várias dimensões. E eu estou falando assim, quando uma pessoa começa a orar, quando ele começa a tentar fazer uma vida de oração, geralmente ele só fala com Deus sobre coisas muito simples, muito elementares, coisas muito pequenas, coisas muito insignificantes. É significante para a pessoa, mas tipo assim, as orações são mais tipo assim, por causa dos medos da pessoa. Senhor, meu trabalho, Senhor, minhas finanças, Senhor, meu casamento, Senhor... Senhor, me ajuda. Algumas orações pedem por algumas coisas espirituais, mas são de uma forma assim, muito elementar, muito infantil, muito elementar. Quando você prossegue na oração, Deus começa a levar você para outros níveis de pedido, outros níveis de coisas, onde Deus abre o seu coração para pedir. Chega um tempo na oração em que você começa a buscar o Senhor. Nenhuma pessoa que começa a orar, ele começa buscando o Senhor. Ele pensa que está buscando o Senhor. Na verdade, ele está buscando coisas, ele precisa resolver os seus problemas primeiro. E Deus sabe disso. Deus entende isso. Você está preocupado, você está ansioso, você está solteiro, ou você está com um casamento ruim, ou você está sem dinheiro, ou você está precisando mudar de trabalho, ou você não sabe se volta para o Brasil, você não sabe se fica nessa igreja, você tem um monte de problema e eu quero te ajudar. Então, as orações, geralmente, elas ficam em torno de nós. Me, myself, I, me, minha família, meus filhos, meu casamento, o máximo minha igreja. Quando vai longe, vai no meu ministério, mas é tudo eu, meu, ali por ali. Quando Deus começa a instruir você, e Ele começa a dar paz no seu coração, Ele começa a te instruir, te levar para um nível diferente de oração, Ele começa a revelar Ele mesmo para você. É quando as suas orações, elas passam para o nível de buscar o Senhor. Buscar o Senhor é diferente. Buscar o Senhor é quando você entra num momento de oração e você não está preocupado com resolução de problema nenhum. Você está preocupado em que Deus traga para você uma nova revelação dele nesse momento. Você não quer sair daqui sem conhecer um pouco mais de Deus. Daniel, capítulo 11, verso 32, eu queria mostrar pessoas que provavelmente fizeram esse tipo de oração e chegaram nesse tipo de resultado. Em Daniel 11, 32, a primeira parte do versículo não se aplica ao que eu quero falar, mas a segunda parte diz assim: ainda os violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas. Mas aqui a segunda parte do versículo diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, fará milagres. Uma das coisas que Deus gostaria de instruir a gente é sobre Ele. Por exemplo, quando você chega em oração, você tem tantos problemas e situações para falar que Deus não consegue falar dele para você. Não tem como eu falar de mim para você, porque você está preocupado com um monte de coisa. Vamos resolver essas coisas aí, porque eu queria falar de mim para você, como que eu sou. Eu me lembro de um dia que eu comecei a orar, e naquele momento de oração, Deus falou uma coisa só para mim: eu vou falar com você sobre a minha eternidade. Eu sou o Deus eterno. E Deus começou a revelar esse lado para mim de uma forma tão pessoal, sobre a eternidade de Deus, sobre como Ele eterniza os nossos momentos, sobre como Ele eterniza a nossa vida, porque Deus gostaria de nos instruir além dos nossos problemas. Deus gostaria de nos instruir sobre Ele, falar sobre o que Ele gostaria de mostrar para nós.
Queria ler outro texto para você, que é o Salmo 103 e o verso 7. Salmo 103, verso 7, fala 2 níveis de revelação de Deus. Quando Deus se revelou em 2 níveis. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deixa eu dizer para os irmãos que me ouvem nessa noite, que tem pessoas que as orações são tão poucas, o tempo dele com o Senhor é tão pouco, que a instrução que Deus pode dar para ele é só sobre os problemas dele, ou é só sobre a vida dele, ou só sobre os feitos de Deus. Não há tempo para Deus revelar os caminhos dele para essa pessoa. Veja que há uma diferença aqui. Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel, mas a Moisés, Deus revelou os seus caminhos. Existe uma instrução que só recebe pessoas que vão além dos feitos, pessoas que estão interessadas em que Deus vá além dos seus problemas. Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel, as coisas que ele podia fazer. Mas Moisés, quando ele estava no tabernáculo, conversando com Deus, ele não estava vendo o mar se abrir, ele não estava vendo a rocha da água. Moisés estava vendo a face de Deus, e Deus estava revelando para Moisés a natureza dele, quem ele era. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos de uma revelação dessas. Deus falando com Moisés, não sobre o que ele faz, mas sobre o que ele é. Isso está em Êxodo 34. E eu gosto desse texto por causa das coisas profundas que falam da natureza de Deus. Em Êxodo 34, quando Deus está falando com Moisés, Deus está falando com Moisés sobre ele mesmo. Deus está mostrando para Moisés a sua natureza, os seus caminhos. E no versículo 6 de Êxodo 34, Deus diz: tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou. Presta atenção. Deus poderia ter passado perante Moisés e ficado calado. Sabe que Deus faz isso com muitos de nós? Deus passa por nós. Irmãos, isso é tão profundo. Deus passar por você, mas não poder revelar de si mesmo a você, porque a única expectativa que você tem é que Ele resolva alguns problemas. Então, Deus vai dar a resposta para esses problemas, mas não tem chance de falar sobre Ele com você. Mas quando Deus passou perto de Moisés, Deus proclamou. O que Deus proclamou? Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo. Eu quero que você preste atenção, quantas coisas Deus começou a falar de si mesmo para Moisés. Tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Eu vou parar o versículo aqui para falar uma coisa para os irmãos. Enquanto Deus falava estas coisas com Moisés, elas não apenas soavam nos ouvidos dele, ele falou que ele é Jeová. Não, ele revelou essas coisas para Moisés. Dá para entender? Que não é só quando você ouve uma palavra, que cada palavra que Deus estava falando já estava vindo junto à revelação daquilo. Olha o tanto de coisa que Moisés recebeu num encontro. Presta atenção, irmãos. Eu estou falando de um encontro com Deus, onde Deus... Moisés, a gente não está falando de problema, eu vou falar de mim para você. Eu sou Jeová, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de maneira nenhuma tem por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou, porque Moisés estava tendo uma revelação dos caminhos de Deus. A instrução de Deus nesse momento não tem a ver com as decisões que Moisés tem que tomar hoje à tarde. As instruções de Deus nesse momento não tem a ver com os problemas que os filhos de Israel estão trazendo. As instruções de Deus não tem a ver nem com o ministério de Moisés. Deus passou por Moisés e falou: deixa eu falar para você sobre mim. Deixa eu instruir você sobre o Deus que você serve. Deixa eu dizer para os irmãos,
Muitos crentes nunca receberam isso. Muitos crentes leem coisas na Bíblia sobre Deus que eles nunca entenderam até hoje. Eles nunca receberam a instrução de Deus sobre o que Deus é. Porque Deus não revelou os seus caminhos a essas pessoas. Deixa eu mostrar uma outra coisa que Deus adoraria nos instruir sobre Ele. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Deus gostaria de nos ensinar sobre tudo. Sobre casamento, sobre finanças. A palavra está cheia de coisas para nos fazer prosperar. Deus gostaria de nos ensinar sobre criar filhos. Tá? É um problema para quem tem. Quem tem sabe o desafio que é. Tá? E Deus gostaria de nos instruir todas essas coisas. Mas a coisa que Deus mais gosta de falar, com quem dá chance, está em Jeremias. Queria que você abrisse Jeremias, capítulo 9, o verso 24. E eu queria sugerir para os irmãos que me ouvem essa noite. Eu queria sugerir, quando você for orar, e hoje à noite, é suposto que todos os crentes que estão me ouvindo, seja ao vivo, seja pela internet, antes de dormir, vão orar. Pelo menos eu espero que você vai pelo menos dobrar os seus joelhos ao pé da cama hoje à noite. Eu queria sugerir a você, para você orar esse versículo, para você orar algo que Deus gostaria de falar com você. E aqui em Jeremias 9, 24, Deus está dizendo assim: mas o que se gloriar? Glorie-se nisto. Olha, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que eu faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se você pegar Jeremias 9, 24 e começar a orar, você vai dizer: Senhor, eu quero ser instruído sobre a sua natureza, quem você é, sobre o que você gostaria de ensinar para mim sobre você, e você está dizendo que o que você gostaria de me ensinar é fazer eu entender e fazer eu te conhecer, que tu és, em primeiro lugar, o Senhor. Em segundo, que tu fazes benevolência, que tu gostas de fazer bondade com as pessoas. Terceiro, que tu gostas de fazer juízo e justiça, que tu gostas de defender a causa das pessoas, porque destas coisas o Senhor se agrada e o Senhor quer que eu conheça esse lado da sua natureza. Revela para mim esse lado da sua natureza. Me instrui no meu Deus. A igreja precisa ter amor pela instrução de Deus sobre Ele mesmo. Sobre Ele mesmo. As pessoas não têm muita curiosidade para saber quem é o Senhor. Como é a sua natureza? E Deus, como Ele não conseguiu instruir Israel, e olha, eu posso falar talvez de uma certa forma da frustração de Deus, de tentar instruir o seu povo, de tentar ensinar o seu povo com os 10 mandamentos, com os profetas, com os livros, com os livros de sabedoria, com a Bíblia, com a Torá, com a lei. E Deus tentou instruir o seu povo, e tentou instruir o seu povo, e tentou instruir o seu povo. Israel foi parar no cativeiro. Israel foi parar no cativeiro. Os sacerdotes foram mortos, os reis foram mortos, os jovens foram mortos, as moças foram mortas, o povo foi levado cativo porque não entenderam, porque não receberam a instrução do Senhor. E uma das coisas que o povo nunca reconheceu é o que está em Ezequiel. Deixa eu mostrar algo para vocês em Ezequiel. Uma das experiências que eu tenho toda vez que eu leio o livro de Ezequiel, eu faço isso todas as vezes, e na minha Bíblia está até marcado, é todas as vezes que o livro de Ezequiel tem a frase: e sabereis que eu sou o Senhor. Eu queria dar um exemplo para você. Por exemplo, se a gente abrir em Ezequiel, vou abrir aqui em 2 páginas onde você vai poder ver essa frase várias vezes. Por exemplo, se você abrir no capítulo 20 de Ezequiel, você, por final do versículo
37 está assim: separarei dentre vós os rebeldes, os que transgredirem contra mim, e todas essas coisas que Deus vai fazer. E no final diz assim: depois que eu fizer tudo isso, vocês saberão que eu sou o Senhor. Tá. Aí se você virar a página, no versículo 42, está assim: e sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos introduzir na terra de Israel. E no verso 44 ele fala a mesma coisa: e sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Você caminha pelo capítulo o capítulo 22, no versículo 13, Deus diz, no versículo 16, na verdade: e serás profanado em ti mesmo aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Se você volta algumas páginas em Ezequiel, volta, por exemplo, para o capítulo 13 de Ezequiel, o versículo 9, no final do versículo 9, Deus está falando: a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, adivinham mentira, etc, etc, etc. E depois de tudo isso, sabereis que eu sou o Senhor. Se você está no versículo capítulo 13, no próprio versículo 14, e derribarei a parede que colocaste um reboco, darei por ela uma terra, etc, etc, etc. E depois que eu fizer tudo isso, sabereis que eu sou o Senhor. Ainda no capítulo 13, no versículo 21, Deus está dizendo também: rasgarei os céus, livrarei o meu povo das vossas mãos, etc, etc, e sabereis que eu sou o Senhor. E o versículo 23, Deus termina: portanto, não tereis mais visões vãs, nem fareis mais adivinhações, etc, etc, e sabereis que eu sou o Senhor. Parece que o povo não sabia que Deus era o Senhor. E Deus, se você contar no livro de Ezequiel, essa expressão aparece 59 vezes. Não tem como você ler o livro de Ezequiel e não perceber que essa expressão está se repetindo. É uma coisa que você lê juízos e coisas que Deus vai fazer para que o povo saiba que Ele é o Senhor. Qual é o que Deus está dizendo? Não consegui instruir você, não consegui nem que você perceba que eu sou o Senhor, e você não conseguiu captar a mensagem de que eu sou o Senhor. Eu preciso fazer coisas extraordinárias para que você saiba que eu sou o Senhor. Você é difícil de instruir. Tem muitos irmãos que são difíceis de instruir. Deus tem dificuldade de instruir. Eu quero finalizar a minha mensagem. Eu tenho falado nessa mensagem do prazer de ser instruído por Deus. Eu tenho falado nessa mensagem que você pode andar pela presunção, que é quando você não se preocupa em buscar instrução, você vai fazendo o que está na cabeça, você não pergunta ao Senhor. Eu falei nessa mensagem que o primeiro lugar de achar instrução é quando você lê a Bíblia, você lê, você lê, você lê, você começa a ser instruído por Deus. O segundo lugar, onde a instrução fica mais específica, é quando você vai orar, é quando você gasta um tempo em oração e Deus começa a dar instruções específicas. Em terceiro lugar, eu falei que Deus gostaria de instruir a gente sobre Ele. Além dos problemas, Deus gostaria de falar sobre Ele. Eu quero terminar com dois textos, que é primeiro é Jeremias, capítulo 20, verso 11. Esse texto tomou um significado especial para mim. Jeremias, capítulo 20, verso 11, porque Deus continua tendo o prazer de me instruir sobre Ele. Se é uma coisa que Deus gosta de falar comigo ou com cada um de nós, é sobre Ele. Deus gostaria de poder ter os nossos ouvidos para falar mais sobre quem Ele é. Em Jeremias 20, 11, o Senhor fala assim: mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos porque não alcançarão êxito. Sim, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida, porque o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Muitos cristãos precisam dessa revelação de Deus como um guerreiro valente, como aquele que faz guerras, como aquele que está guerreando contra o inimigo na sua vida e contra todo o mal na sua vida, não só para te defender, mas para destruir o mal que está em você. É o Deus das guerras, e muitos crentes eles não conhecem o Senhor das guerras e não se aliam a Ele. E Deus gostaria de revelar à igreja
o guerreiro valente que ele é. Um guerreiro valente. Uma coisa que Deus falou comigo é que ele nunca está na defensiva. Deus está sempre no ataque. Deus não se defende do inimigo, ele sempre ataca o inimigo. E isso mostra que muitas vezes nós não estamos na mesma postura que Deus, porque nós vivemos na defensiva. O inimigo ataca daqui, a gente se defende. Ataca dali, a gente se defende. Mas Deus nunca está na defensiva, ele está sempre no ataque. Significa que nós não conhecemos o guerreiro valente. Aquele que está sempre atacando o inimigo, sempre atacando. Revelações que a gente precisa sobre o nosso Deus. Agora eu quero terminar com o mesmo assunto da revelação do guerreiro valente no Salmo 46. Eu amo como Davi fala de Deus como guerreiro no Salmo 46, nos versículos 8 até o 10. Ele convida: vinde, contemplai as obras do Senhor, as destruições, as desolações que Ele tem feito na terra. O que Ele faz? Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Muitos crentes nunca tiveram essa revelação de Deus, nunca viram Deus dessa forma, nunca viram esse Deus que Ele sai como guerreiro valente para destruir, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo. O que Deus está dizendo é: eu destruo todas as armas do inimigo. Não, por favor, não exaltem as armas do inimigo, não se impressionem com as coisas que são más, porque eu quebro a lança, eu corto o arco, eu quebro a lança, eu queimo os carros no fogo. Por favor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado sobre a terra. Deus gostaria de nos dar essa instrução sobre o Deus valente que Ele é, o Deus guerreiro que Ele é. Tenho mais 2 pontos da minha mensagem, mas eu não vou pregar por causa do tempo. Eu quero nessa sexta-feira deixar essa palavra para os irmãos, somente essa. E eu gostaria de orar com os irmãos e pedir aos irmãos que, aonde você estiver, você pudesse você pudesse chegar diante de Deus através dessa palavra e você pudesse falar com Deus: Senhor, eu gostaria de me posicionar para receber a instrução do Senhor. Onde você estiver, se você puder ficar de pé, eu queria convidar você para nós orarmos. Essa foi a mensagem que eu senti no coração de transferir para você hoje à noite, mas eu queria dar a oportunidade para você orar comigo e dizer para Deus: eu fui criado para ser instruído, eu preciso amar a tua instrução, esperar por ela, clamar por ela, desejar a instrução do Senhor e abrir os ouvidos para receber a instrução do Senhor. Alguém quer fazer isso? Faça isso comigo neste momento. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, pelos textos da palavra que foram compartilhados, por esse desejo seu de instruir o teu povo. Aliás, Senhor, essa necessidade do Senhor de instruir o teu povo. Aliás, Senhor, a necessidade é nossa de sermos instruídos por Ti. Porque sem a instrução, Senhor, a ignorância se instala, Senhor, e a destruição é garantida, Senhor. O povo do Senhor está sendo destruído, Senhor, porque a ignorância se instalou e legalizou, porque a instrução não chegou, porque nós não fomos buscar, porque nós não fomos ouvir, porque nós não tivemos tempo para ser instruídos pelo Senhor. Eu quero orar nesse momento contra a presunção. A primeira coisa que eu quero pedir ao Senhor é perdão por mim e por todos os irmãos, por todos nós que em algum momento da vida nós andamos na presunção. Em algum momento do dia, em algum momento da vida, nós fazemos o que está em nossa cabeça no momento, nós não aguardamos a instrução, nós não oramos pelo assunto, nós não clamamos ao Senhor. E quando clamamos, nós não esperamos o suficiente até a instrução chegar. A gente vai fazendo as coisas, a gente vai fazendo, e aí a gente vai tendo prejuízos. A gente vai tendo prejuízo no casamento, no relacionamento, nas finanças, na situação, no trabalho, no ministério. Senhor, perdoa-nos pela presunção. Mas eu quero te pedir algo mais. Nos dá arrependimento de andarmos em presunção. Nós andamos tão naturalmente na presunção que não reconhecemos que é uma coisa natural. Senhor, arranca de nós essa tendência
de viver na presunção, de andar na presunção, imaginando coisas, achando que assim vai dar certo, sem ter ouvido o Senhor. Segunda coisa que eu quero pedir ao Senhor, que abra os nossos ouvidos para ouvir a tua instrução. A sua palavra diz no João capítulo 10 que as tuas ovelhas, elas ouvem a tua voz. Senhor, em nenhum lugar no capítulo 10 de João fala que a gente é guiado por alguma coisa que o Senhor nos mostra, mas fala que a gente ouve a tua voz e que o Senhor nos chama, as ovelhas seguem porque elas te ouvem. Senhor, eu peço que abra os nossos ouvidos para ouvir a tua instrução. Há um prejuízo que o Senhor quer evitar em algum lugar. Há uma destruição que o Senhor quer evitar em algum lugar, mas alguém precisa ouvir a instrução. Senhor, eu abençoo os ouvidos agora da igreja, os meus ouvidos e os ouvidos de quem me ouve essa noite, para que em qualquer faixa etária ou fase que a pessoa esteja, ela busque a instrução, ela ouça a instrução do Senhor. Que o Senhor tenha o privilégio de instruir a tua igreja, para evitar os roubos do inimigo e as destruições. Senhor, eu abençoo o teu povo com a tua instrução essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.